Olá! Nesse vídeo vamos fazer o tapete do vaso sanitário do nosso jogo de banheiro fácil e bonito. Eu já publiquei o tapete da pia, a tampa do vaso e nesse vídeo aqui estou publicando o tapete do vaso sanitário. Essa peça ficou medindo 72 centímetros de comprimento por 55 centímetros de largura. E, se você fizer essa peça por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário. Se gosta dos nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva, clique no sininho para ativar todas as notificações e ficar por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar as 4 peças desse jogo de banheiro, eu usei 1 kg e 200 gramas de barbante fio número 8 na cor vermelha. A numeração dessa cor é 79. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 4 milímetros e também usei agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Começo o tapete do pé do vaso trabalhando um cordão de correntes com 40 correntes. Em seguida, eu conto voltando atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. E aqui, na 7ª corrente, faço o meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou trabalhar um grupinho com 4 pontos altos. Então, aqui tenho um, venho na corrente à frente, faço o segundo. À frente o terceiro e na próxima corrente o quarto. Então aqui criei o meu grupinho de 4 pontos altos. Agora faço 2 correntes, pulo 2 de base e a partir do terceiro ponto trabalho outro grupo de 4 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão da nossa volta. Nós vamos fazendo sempre grupinhos de 4 pontos altos separados por 2 correntes e pulando 2 aqui de base. Vamos assim até o final do nosso cordão. Quando chegarmos lá no fim, teremos feito total de 6 grupinhos de 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos com 4 pontos altos. Encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, eu viro a peça. E vamos dar início à segunda volta. Eu começo fazendo 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pulo aqui de base, 1, 2, e a partir daqui vou trabalhar um grupinho de 4 pontos altos. Depois do grupo de 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes, pular 2 aqui de base e a partir daqui mais 4 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da parte reta na segunda volta. No total, vamos fazer 5 grupos com 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 de base e trabalho aqui um ponto alto e encerro aqui esse primeiro lado da parte reta. Os 2 lados da parte reta serão trabalhados de maneira idêntica, mostrei esse aqui. Agora, nós vamos trabalhar aqui a parte oval usando essas correntes. Eu vou fazer aqui nessas correntes um total de 12 pontos altos. Então, aqui 1, 2 e continuo até trabalhar os 12. Bem, então aqui trabalhei a minha parte oval. A parte oval são esses pontos que foram trabalhados aqui nas correntes. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora, trabalho aqui a parte reta do lado de cá. Então, eu começo fazendo um ponto alto sobre esse primeiro ponto alto aqui.
de base, depois faço 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui começo a trabalhar os meus grupos de 4 pontos altos. Então, é só isso aqui para trabalhar a segunda volta. Eu vou completar aqui a minha e já vem. Completei todo o restante da minha segunda volta aqui. E aqui, para encerrar a segunda volta, eu fiz 2 correntes e trabalhei um ponto alto sobre esse último ponto alto aqui de base. Agora, nós vamos virar a peça, vamos dar início à terceira volta. Eu começo com 3 correntes. E logo de início aqui já trabalho um grupinho de 4 pontos altos, então esse aqui é o primeiro dos 4. Faço 2 aqui nas correntes. E o quarto ponto sobre esse ponto de base. Então, aqui trabalhei o meu grupinho de 4 pontos altos. Agora, é só ir trabalhando 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando outro grupo de 4 pontos altos. Então, esse aqui é o padrão da parte reta da terceira volta. Total, vamos fazer 6 grupos de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e já venho. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Esse aqui é o último ponto alto da parte reta, então aqui eu vou prender uma marquinha. Essa marquinha aqui para eu não me perder na hora de entrar aqui para trabalhar os pontos da parte oval. Bem, e aqui vamos trabalhar a nossa parte oval. Vou usar esses 12 pontos que eu tenho aqui na base e vou fazer aqui na terceira volta 6 grupos de 2 pontos altos separados por 2 correntes na parte oval. Então, no primeiro dos 12 aqui, trabalho um ponto alto, mais um no da frente. Faço em seguida 2 correntes. Venho na base, sem pular nenhum ponto, eu trabalho mais 2 pontos altos. Mais 2 correntes, sem pular nenhum ponto, faço mais 2 pontos altos. E vamos assim até fazer os 6 grupos de 2 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Esse aqui é o meu último ponto da parte oval, então aqui também faço uma marca. E agora é só trabalhar a parte reta aqui com o mesmo padrão que fizemos do lado de cá. Então, começo com um bloquinho de 4 pontos altos. Depois, 2 correntes, pula 2 de base, mais 4 pontos altos. Vamos assim até o final aqui. Então, eu vou trabalhar o restante da minha terceira volta com essa orientação e já vem. Aqui, olha, para trabalhar o meu último bloquinho, eu tenho aqui essas correntes. Eu faço da seguinte maneira aqui o bloco. Um ponto alto nesse ponto alto. 2 pontos altos pegando por baixo aqui dessas correntes. E um ponto alto pegando aqui nessas correntes aqui, olha. Então, eu conto 1, 2, 3 e na terceira, atravesso pelo meio e faço um ponto alto. Bem, então fica assim. E encerrei aqui a minha terceira volta. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo com 5 correntes. Em seguida, pulo 2 e a partir daqui faço 4 pontos altos. Aqui, na parte reta da quarta volta, nós vamos fazer 5 bloquinhos de 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes, pulando 2 e mais 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus e já venho. Trabalhei os 5 grupos, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, faço 2 correntes, pulo 2 e trabalho um ponto alto. Esse aqui é o meu último ponto da parte reta. Agora, vamos dar início à nossa parte oval. Aqui a parte oval será trabalhada com 6 grupos de 3 pontos altos. Bem, então aqui faço um ponto alto no primeiro ponto do grupo de base e 2 pontos altos no segundo. Trabalhei aqui o meu grupinho de 3 pontos altos. Depois, faço 1, 2 correntes
Venho no grupo da frente e trabalho um ponto alto no primeiro e 2 pontos altos aqui no segundo ponto de base. Bem, então, é só isso daqui para trabalhar a parte oval. Vou fazer aqui a minha e já vem. Trabalhei aqui minha parte oval da quarta volta, agora é só fazer a parte reta do lado de cá, mesmo padrão que fizemos do lado de lá. Então, vou fazer aqui logo de início um intervalo, trabalhando um ponto alto, fazendo 2 correntes, pulando 2 aqui de base e um bloco de 4 pontos altos. Vou completar aqui o restante da minha quarta volta e já venho. Bem, completei aqui minha quarta volta, agora eu viro a peça e vamos dar início à quinta volta. Eu começo com 3 correntes, faço um bloquinho de 4 pontos altos aqui no início. Aqui, na quinta volta, nós vamos fazer o total de 6 grupos de 4 pontos altos. Então, vou fazer aqui os meus e já venho. Trabalhei aqui os 6 grupos de 4 pontos altos e agora vou trabalhar aqui a parte oval da quinta volta. Bem, aqui na parte oval da quinta volta, nós vamos fazer grupinhos de 4 pontos altos. E aqui nessa peça, a cada volta aqui na parte oval, nós vamos inverter a colocação do aumento. Na volta de base, eu trabalhei assim. Fiz um ponto no primeiro ponto e fiz o aumento aqui no final do grupo de base. Nessa volta que nós estamos fazendo, vai ser o contrário. Nós vamos fazer o aumento no primeiro ponto e depois trabalhar um por um nos outros 2. Então, o aumento será feito nessa volta aqui sobre o primeiro ponto de base. Bem, então é isso. Então, aqui. Venho no primeiro ponto, faço aqui 2 pontos altos. E um por um nesses próximos 2. Então, aqui trabalhei o meu primeiro grupo de 4 pontos altos. Agora é só ir fazendo 2 correntes e mais um grupo de 4 pontos altos nesse próximo grupo. Então, faço meu aumento aqui no primeiro ponto de base. E um por um nos próximos 2. Então, é só isso aqui para trabalhar a parte oval da quinta volta. Eu vou completar aqui a minha e já vem. Trabalhei todo o restante aqui da minha parte oval, agora é só fazer a parte reta do lado de cá, trabalhando 6 blocos de 4 pontos altos, igualzinho fizemos do lado de lá. Então, eu vou completar aqui o restante da minha quinta volta, com essa orientação que passei para vocês até aqui, e já vem. Completei a minha quinta volta, agora viro a peça e vamos trabalhar a sexta. A sexta volta, eu começo com 5 correntes, pulo 2 aqui de base e trabalho o meu primeiro bloco de 4 pontos altos. Aqui na sexta volta, nós vamos fazer 5 grupos com 4 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, então, aqui trabalhei o primeiro lado da parte reta da sexta volta. Depois do quinto grupo, fiz 2 correntes, pulei 2 e um ponto alto. E esse aqui, o meu último ponto da parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval. Parte oval aqui na sexta volta será feita com grupos de 5 pontos altos. Então, eu trabalho assim. Faço um por um no primeiro, segundo e terceiro ponto. E aqui no último ponto faço 2. Bem, então aqui o meu primeiro grupo de 5 pontos altos. Agora é só ir fazendo 2 correntes e mais 5 pontos altos no próximo grupo aqui de base. Bem, então com esse padrão trabalhada a parte oval aqui da sexta volta. Eu vou completar aqui o restante da minha e já venho. Completei aqui a minha parte oval, fiz aqui os meus 6 grupos de 5 pontos altos. Agora é só trabalhar a parte reta do lado de cá, igualzinho fizemos do lado de lá. Então, eu começo aqui com um intervalo. Então, faço aqui um ponto alto, 2 correntes, pulo 2, a partir daqui, começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos até o final aqui dessa volta.
Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e já vem. Completei a minha sexta volta, agora eu viro a peça e vamos trabalhar a sétima volta. Eu começo com 3 correntes, faço no início aqui um grupo de 4 pontos altos. Aqui na parte reta da sétima volta, nós vamos fazer 6 grupos de 4 pontos altos separados sempre por 2 correntes e pulando 2 aqui de base. Então, vou fazer aqui os meus e já vem. Trabalhei aqui os 6 grupos da parte reta, agora vamos trabalhar aqui a parte oval. A parte oval da sétima volta será feita com grupos de 6 pontos altos. Então, eu vou fazer um aumento aqui no início de cada grupo. Começo com 2 pontos altos aqui no primeiro ponto de base. Depois, trabalho um por um até o último ponto. Então, aqui trabalhei meu primeiro grupo com 6 pontos altos da parte oval. Depois é só ir fazendo 2 correntes e mais 6 pontos altos no grupo logo à frente. Então, eu começo com os 2 pontos aqui no primeiro ponto de base. Depois, um por um até no último. Eu vou completar aqui a minha parte oval com essa orientação e já venho. Trabalhei aqui toda a minha parte oval da sétima volta, fiz aqui os 6 grupos com 6 pontos altos. Agora, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá, com o mesmo padrão que fizemos no primeiro lado. Então, começo aqui com um grupo de 4 pontos altos. Depois, 2 correntes, pulo 2 de base e mais 4 pontos altos. E vamos assim até o final aqui. Bem, então, é com esse padrão que é trabalhado aqui a sétima volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha sétima volta, agora viro a peça. E agora vamos trabalhar a oitava volta. Eu começo a oitava volta com 5 correntes. Pulo 2 aqui de base e a partir daqui começo a trabalhar os meus grupos de 4 pontos altos. Na parte reta da oitava volta, nós vamos fazer 5 grupos com 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, pulando aqui 2 de base. Então, vou fazer aqui os meus e já vem. Trabalhei aqui os meus 5 grupos de 4 pontos altos. Aqui, para encerrar a parte reta, fiz ainda 2 correntes, pulei 2 e fiz um ponto alto. E a partir daqui, vamos trabalhar a parte oval. Na parte oval da oitava volta, nós vamos fazer grupos com 7 pontos altos. Então, vou trabalhar aqui um ponto para cada de base até o penúltimo ponto. E aqui no último, farei 2 pontos altos. Bem, então, aqui trabalhei o primeiro grupo com 7 pontos altos da parte oval. Agora, é só fazer 2 correntes e mais 7 pontos altos no próximo grupo, trabalhando um por um até o penúltimo e 2 aqui no último. Então, eu vou trabalhar aqui a minha parte oval com essa orientação e já venho. Completei aqui a parte oval da oitava volta, agora vamos trabalhar aqui o segundo lado da parte reta. Eu inicio aqui com um intervalo, então, trabalho um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui começo a fazer os grupos com 4 pontos altos. E vamos assim até o final aqui da peça. Então, eu vou fazer aqui o meu e já venho. Bem, então aqui eu trabalhei os meus grupinhos de 4 pontos altos no segundo lado aqui da parte reta na oitava volta. E a partir daqui, nós vamos começar a trabalhar as laterais que encaixam no vaso sanitário. Então, depois desse último ponto aqui, eu vou fazer ainda um total de 24 correntes. Então, aqui trabalhei as minhas 24 correntes. Em seguida, eu faço aqui mais uma corrente, que é uma laçada para encerrar aqui. E vou cortar aqui essa linha. Depois que fez aqui essas 24 correntes, nós vamos vir aqui na outra ponta. E aqui eu tenho
5 correntes. Então, vou contar aqui. A partir da primeira corrente, 1, 2, 3, na terceira, atravesso pelo meio e amarro aqui o meu barbante. Amarrou aqui o barbante, do lado de cá, nós vamos fazer um total de 27 correntes. Então, vamos lá. Bem, então aqui, olha, depois de trabalhar essas 27 correntes, eu encerrei a minha volta de número 8 e vamos dar início aqui à volta de número 9. Então, aqui, a partir da corrente 27, eu vou contar 5 correntes voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui na quinta corrente, faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer um bloquinho de 4 pontos altos. Então, aqui, olha, contando com as correntes que eu voltei atrás, como primeiro ponto alto, fiz 1, 2, 3, 4 pontos. Agora, eu vou trabalhando 2 correntes, pulando 2 correntes aqui de base, e a partir da terceira, trabalhando outro grupinho de 4 pontos altos. E assim, nós vamos aqui por todo esse cordão de correntes. Bem, então aqui, olha, no cordão de 27 correntes, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 grupinhos de 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo essas 2 últimas correntes aqui de base e a partir daqui, começo a trabalhar mais um grupo de 4 pontos altos. Bem, então aqui, completei a minha parte reta, fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 4 pontos altos e cheguei para trabalhar a parte oval. A parte oval aqui, na volta 9, eu vou fazer uma marca aqui na parte oval, bem no meio da parte oval. Então, aqui tenho 1, 2, 3 grupos, fiz a marca aqui nesse intervalo e para cá eu tenho mais 1, 2, 3 grupos na parte oval. Então, desse primeiro até aqui o terceiro, eu vou fazer 6 pontos altos, trabalhando a partir do primeiro ponto do grupo de base. Bem, então aqui, olha, trabalhei o primeiro grupo com 6 pontos altos, fazendo um ponto para cada de base, e ficou vazio aqui o último ponto da base. Agora, eu faço 2 correntes, um ponto alto no intervalo de correntes, mais 2 correntes e mais 6 pontos altos, começando aqui do primeiro ponto de base. Então, vou fazer aqui até chegar na metade da minha parte oval com essa orientação e venho. Bem, então, trabalhei com o padrão que eu orientei vocês nos 3 primeiros grupos aqui da parte oval. Agora, eu faço aqui 2 correntes, um ponto alto nas correntes de base, mais 2 correntes. E aqui, no quarto, quinto e sexto grupo, eu vou trabalhar os 6 pontos altos, só que começo pulando aqui o primeiro ponto de base, trabalhando a partir do segundo. E a partir daqui eu vou até o meu último ponto aqui da base, terei feito os 6 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que é trabalhado aqui a parte oval na volta de número 9. Vou completar aqui a minha e já vem. Completei o restante aqui da parte oval na volta 9. Agora, nós vamos trabalhar aqui do lado de cá, igualzinho fizemos do outro lado. Fazer 10 grupos aqui de 4 pontos altos, trabalhando até essa última corrente que nós temos aqui. Então, é só ir fazendo, né? Eu inicio aqui esse lado da parte reta com um bloquinho, então, faço aqui direto já os 4 pontos altos.
Depois as duas correntes, pulo 2 aqui e vou indo com os grupos. Vou trabalhar aqui os meus até a minha última corrente. Em seguida eu venho. Bem, então aqui eu trabalhei os 10 grupos de 4 pontos altos desse lado aqui da volta de número 9 e encerrei aqui. Agora eu viro a peça e vamos começar a trabalhar a nossa volta de número 10. Começo a volta 10 fazendo 5 correntes. Pulo 2 aqui de base e a partir daqui trabalho o meu primeiro grupo de 4 pontos altos. E continuo fazendo as duas correntes, pulando 2 de base e os 4 pontos altos. Nessa lado aqui da parte reta, na volta 10, nós vamos fazer o total de 9 grupos com 4 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, então aqui fiz os meus 9 grupos de 4 pontos altos. Para encerrar a parte reta, ainda trabalhei mais 2 correntes e um ponto alto, pulando 2 aqui de base. E vamos trabalhar agora a nossa parte oval aqui da volta de número 10. Da parte oval da volta 10, vou fazer grupos de 5 pontos altos sobre esses grupos de 6 pontos que eu tenho aqui de base. Então, aqui nos 3 primeiros grupos, eu vou começar trabalhando a partir do primeiro ponto. Faço um por um até trabalhar os 5. Bem, então, eu trabalhei aqui o meu primeiro grupo com 5 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e vou trabalhar 3 pontos altos nesse ponto que está sozinho. Sobre todos os pontos altos que estão sozinhos aqui de base, nós vamos fazer 3 pontos altos sobre ele. Fez os 3 pontos altos, faz mais 2 correntes, vem para o segundo grupo aqui de base e trabalha aqui 5 pontos altos, começando a partir do primeiro ponto. Bem, então, com esse padrão que eu vou trabalhar aqui a parte oval até a metade. Vou fazer aqui o meu e já vem. Bem, trabalhei aqui até a metade da parte oval, resta para eu trabalhar ainda aqui o quarto, quinto e o sexto grupo de base. E a partir daqui eu vou fazer os meus 5 pontos altos, só que vou pular aqui o primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. Então, é só isso aqui que muda da metade para cá. O restante continua tudo igual. Então, eu vou trabalhar o restante aqui da minha parte oval com essa orientação e já venho. Bom, completei aqui o restante da minha parte oval. Agora, vamos trabalhar esse segundo lado aqui da parte reta. Inicio aqui o segundo lado fazendo um intervalo, então, trabalho um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 e a partir daqui começo a trabalhar os grupos de 4 pontos altos e vamos fazer desse lado aqui os nossos 9 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui os meus e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 10. Agora, eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 11. Eu começo com 3 correntes. Faço aqui logo de início um grupo de 4 pontos altos. Aqui na parte reta da volta 11, nós vamos trabalhar 10 grupos com 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, pulando 2 de base. Então, eu vou fazer aqui os meus e já vem. Bem, trabalhei aqui os 10 grupos de pontos altos da parte reta, agora vamos trabalhar a parte oval. A parte oval aqui da volta de número 11, nós vamos trabalhar grupos de 4 pontos altos sobre esses grupos aqui de base. E aqui, nos 3 primeiros grupos, eu vou começar trabalhando pelo primeiro ponto. Faço um por um até construir os 4. Então, aqui, meu primeiro grupo de 4 pontos altos da parte oval. Agora, eu faço 2 correntes e vou trabalhar 5 pontos altos sobre esses 3 aqui de base. Em todos os grupos de 3 pontos altos que temos aqui, nós vamos fazer 5 pontos altos da maneira como vou mostrar aqui nesse primeiro.
Então, faço 2 pontos no primeiro ponto de base. Um aqui no ponto do meio. E mais 2 aqui no último ponto. Trabalhei assim os meus 5 pontos altos. Agora, é só fazer aqui 2 correntes e mais 4 pontos altos nesse próximo grupo, começando aqui a partir do primeiro ponto de base. Então, vamos com esse padrão até a metade aqui da parte oval. Vou fazer a minha e já venho. Bem, então aqui trabalhei até a metade da minha parte oval. Resta ainda para eu trabalhar aqui 1, 2, 3 grupos. Esses últimos 3 grupos eu vou começar a trabalhar a partir do segundo ponto. Então, sempre vou pular esse primeiro e começar a partir do segundo e trabalho aqui os meus 4 pontos altos. Então, é só isso também que muda aqui da metade para cá da parte oval. Eu vou trabalhar aqui o restante da minha com essa orientação que acabei de passar para vocês e já venho. Bem, então trabalhei aqui todo o restante da minha parte oval, agora é só fazer a parte reta do lado de cá. Aqui é igualzinho fizemos do lado de lá, vamos fazer os 10 grupos de 4 pontos altos. Então, começo aqui com um grupo de 4 pontos altos. Bem, então com esse padrão que é trabalhado aqui a volta de número 11, eu vou completar a minha e já venho. Bem, completei aqui a minha volta de número 11, agora eu viro a peça. Bem, então agora vamos dar início à nossa volta de número 12. Eu começo com 5 correntes. Pulo 2 aqui de base e a partir daqui começo a trabalhar os meus grupos com 4 pontos altos. Aqui na parte reta da volta 12, vamos fazer 9 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes. Então, eu vou fazer aqui os meus e já venho. Trabalhei aqui os meus 9 grupos. Para encerrar a parte reta, ainda fiz 2 correntes, pulei 2 e trabalhei o último ponto alto aqui da parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval aqui da volta 12. Bem, na parte oval, eu vou trabalhar grupos de 3 pontos altos sobre esses grupos aqui de base. E aqui, nos 3 primeiros grupos, eu começo trabalhando pelo primeiro ponto da base. E faço um por um até trabalhar os 3. Depois de fazer esses 3 pontos altos, faço 2 correntes e encontro aqui esse grupo de 5 pontos que eu tenho de base. Sobre todos os grupos de 5 pontos de base, nós vamos fazer 7 pontos altos, igual vou mostrar esse aqui. Então, faço 2 pontos aqui no primeiro. Depois, um por um nos próximos 3. E 2 aqui no último ponto. Trabalhei o meu grupo de 7 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos nesse próximo grupo, começando aqui do primeiro ponto. Então, com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui, a parte oval até a metade. Eu vou fazer a minha até encontrar o meio e venho. Bem, trabalhei aqui a parte oval com o padrão que orientei até a metade aqui da parte oval. Resta aqui para eu trabalhar ainda 3 grupos com 4 pontos altos aqui de base. Nesses últimos 3, eu vou trabalhar os meus 3 pontos altos, pulando aqui o primeiro ponto de base, começando a partir do segundo. Então, é só isso daqui que vai mudar aqui, da metade para cá, na parte oval. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e já venho. Trabalhei todo o restante da minha parte oval com o padrão que orientei vocês. Agora, vamos trabalhar a parte reta do lado de cá. Eu começo a parte reta fazendo um intervalo, então, trabalho um ponto alto, 2 correntes, pulo 2 de base e a partir daqui, começo a fazer os grupos de 4 pontos altos. Faço 9 grupos de 4 pontos altos desse lado aqui também. Então, eu vou completar aqui todo o restante da minha volta 12 com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta 12, agora eu viro a peça e vamos trabalhar a volta de número 13. Eu começo a volta 13 fazendo 3 correntes,
e trabalho aqui logo de início um grupinho com 4 pontos altos. Na parte reta da volta 13, nós vamos fazer 10 grupos de 4 pontos altos, separados sempre por 2 correntes e pulando aqui 2 de base. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 10 grupos com essa orientação e já venho. Trabalhei aqui os meus 10 grupos de 4 pontos altos e cheguei para trabalhar a parte oval na volta 13. Na parte oval, sobre todos esses grupos com 3 pontos altos que eu tenho, vou fazer 2 pontos altos. Nos 3 primeiros grupos, eu começo trabalhando pelo primeiro ponto de base. Então, aqui fiz os meus 2 pontos altos, agora faço 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo aqui de base, e mais 2 correntes. E encontrei aqui aquele grupo com 7 pontos altos. Sobre todos os grupos de 7 pontos altos que eu tenho de base, eu vou fazer 5 pontos altos. Trabalhando da maneira como eu vou mostrar sobre esse primeiro aqui. Então, vou pular o primeiro ponto e a partir do segundo, eu trabalho um por um até fazer 5. Trabalhei os meus 5 pontos altos, agora faço 2 correntes, um ponto alto nesse intervalo aqui de base e mais 2 correntes. Agora, trabalho 2 pontos altos nesse grupo aqui logo à frente, então, começo aqui do primeiro ponto. Nós vamos com essa orientação até a metade aqui da parte oval, vou fazer a minha até o meio e venho. Bem, então aqui eu trabalhei até a metade da minha parte oval com o padrão que orientei. Resta aqui ainda para eu trabalhar 1, 2, 3 grupos com 3 pontos altos. Nesses últimos 3 grupos, eu vou pular aqui o primeiro ponto e trabalhar a partir do segundo. Faço um por um e trabalho aqui os meus 2 pontos altos. Então, é só isso daqui que muda da metade para cá na parte oval. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da parte oval com o padrão que orientei. Agora, é só trabalhar aqui o segundo lado da parte reta. Eu começo com um bloquinho de 4 pontos altos, faço desse lado aqui o total de 10 grupos de 4 pontos altos também. Então, eu vou trabalhar aqui todo o restante da minha volta de número 13 com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta 13, agora viro a peça e vamos dar início à nossa volta 14. Eu começo com 5 correntes, pulo 2 aqui de base e a partir daqui trabalho o meu primeiro grupo com 4 pontos altos. Aqui na parte reta da volta 14, vamos fazer 9 grupos de 4 pontos altos separados por 2 correntes. Então, vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, trabalhei aqui os 9 grupos. Para encerrar a parte reta, ainda fiz 2 correntes, pulei 2 e trabalhei o último ponto alto da parte reta. Agora, vamos trabalhar a parte oval da volta 14. Na parte oval, nós vamos fazer, sobre esses grupos de 2 pontos altos aqui que nós temos de base, um ponto alto apenas. Aqui, nos 3 primeiros grupos de base, vou fazer o meu ponto alto no primeiro ponto. Depois, eu faço 2 correntes, um ponto alto no intervalo. Mais 2 correntes, um ponto alto no próximo intervalo. Mais 2 correntes. E encontrei aqui aquele grupinho de 5 pontos altos. Sobre todos os grupos de 5 pontos altos que eu tenho aqui de base, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu pulo o primeiro ponto e começo a trabalhar a partir do segundo. Então, ficou assim. Fez esses 3 pontos, é só ir caminhando com 2 correntes e um ponto alto no intervalo de base. Até encontrar aqui o próximo grupo. Aqui vou fazer um ponto alto no primeiro ponto. Fez esse ponto alto, vai caminhando com as 2 correntes e o ponto alto no intervalo. Então, é só isso aqui para trabalhar a parte oval até a metade. Eu vou fazer a minha aqui até chegar ali no meio e já venho. Bem, trabalhei aqui a primeira metade da parte oval com o padrão que orientei.
Aqui ainda resta para eu trabalhar 1, 2, 3 grupinhos com 2 pontos altos. Nesses últimos 3 grupos, eu vou fazer o meu ponto alto no segundo ponto de base. Então, eu vou pular aqui o primeiro e trabalhar no segundo ponto. Então, só isso aqui que vai mudar da metade para cá da parte oval. Depois, continua tudo a mesma coisa. As duas correntes, o ponto alto no intervalo e tudo igual o que nós já fizemos na primeira metade. Então, vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e já venho. Bem, completei aqui todo o restante da parte oval com o padrão que eu orientei. Agora é só trabalhar a parte reta do lado de cá com o mesmo padrão que fizemos no primeiro lado. Então, eu vou começar aqui fazendo um intervalo, então, trabalho um ponto alto, duas correntes, pulo 2, e a partir daqui começo os grupos de 4 pontos altos. Vamos fazer 9 grupos desse lado aqui também. Então, eu vou completar aqui o restante da minha volta 14 com essa orientação e já venho. Trabalhei aqui todo o restante da minha volta de número 14, agora eu viro a peça. E vamos trabalhar a volta 15, começo com 3 correntes. Faço um grupinho de 4 pontos altos aqui no início. Então, eu vou trabalhar aqui a minha e já venho. Bem, trabalhei aqui o primeiro lado da parte reta da volta 15. E vamos trabalhar aqui a parte oval. A parte oval da volta 15, eu não vou trabalhar nenhum ponto sobre esse ponto alto que fica aqui, sobre esse grupo de base aqui. Então, nesse ponto sozinho, aqui do topo desse desenho, nós nunca vamos trabalhar pontos, nós sempre vamos pular esse ponto. Então, começo aqui fazendo 2 correntes, venho no intervalo e trabalho um ponto alto. E vou caminhando com as 2 correntes e um ponto alto no intervalo. Encontrei aqui aquele grupinho de 3 pontos altos. Sobre todos eles, nós vamos fazer um ponto alto nesse ponto aqui do meio. Depois, é só ir caminhando com 2 correntes, um ponto alto no intervalo, até encontrar aqui o próximo grupo de 3 pontos altos. E trabalhar um ponto alto aqui no ponto do meio. Então, é só isso aqui para trabalhar a parte oval da volta 15. Inteirinha, ela é trabalhada com esse padrão. Então, eu vou completar aqui a minha parte oval com essa orientação e já venho. Bem, trabalhei aqui a minha parte oval inteirinha com o padrão que eu orientei vocês. E aqui, olha, os meus 2 últimos pontos da parte oval foram 2 correntes. Eu não vou trabalhar sobre esse último ponto da parte oval aqui na base. Depois dessas 2 correntes, eu faço um grupo de 4 pontos altos, começando a partir desse ponto aqui. E vou trabalhando até fazer os meus 10 grupos de 4 pontos altos do lado de cá da parte reta. Então, é só isso aqui. Para trabalhar a volta 15, eu vou completar o restante da minha e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 15, agora eu viro a peça e vamos dar início à volta de número 16. A volta 16, ela é fechada só de pontos altos. Então, eu inicio aqui com 3 correntes e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto que eu tenho de base. E 2 pontos altos em cada intervalo de correntes de base. Bem, então, nós vamos trabalhando com esse padrão aqui, até chegar aqui no primeiro ponto alto da parte oval. Então, aqui, no primeiro ponto alto da parte oval, fiz uma marquinha. E aqui do outro lado, no último ponto da parte oval, também fiz uma marquinha. Esse aqui é o meu último ponto alto da parte oval do lado de cá. Sobre esses 2 pontos, o primeiro e o último da parte oval, nós não vamos trabalhar pontos altos. Nós vamos fazer 2 pontos altos nesse intervalo de correntes
e direto vamos vir trabalhar mais 2 pontos altos nesse próximo intervalo. Então, esse ponto vai ficar vazio, o primeiro e o último da parte oval. Todo o restante trabalhado da mesma maneira que eu orientei, um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes. Então, é só isso aqui para trabalhar a volta de número 16. Trabalhando com esse padrão, no final, nós teremos feito aqui o total de 221 pontos altos. Eu vou fazer aqui os meus 221 pontos e já venho. Bem, completei aqui o restante da minha volta 16 com o padrão que eu orientei. Pulei aqui o primeiro e o último ponto da parte oval aqui na base, ficou aqui vazio. Trabalhei os 221 pontos altos aqui na volta 16. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta 17. Começo com 3 correntes. E aqui no início, vou fazer um grupinho com 4 pontos altos. Trabalhei aqui o meu primeiro grupo de 4 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes. Laço, venho aqui na base e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, começo a trabalhar mais um grupo com 4 pontos altos. Bem, então esse aqui é o padrão da nossa volta de número 17. Nós vamos sempre fazendo grupos de 4 pontos altos, depois fazemos 4 correntes, pulamos de base 1, 2, 3, a partir do quarto ponto, trabalhamos mais um grupo com 4 pontos altos. Não vai mudar nada, é só isso mesmo, na parte oval também, é igualzinho eu acabei de mostrar aqui. Então, eu vou trabalhar a minha volta 17 inteirinha com essa orientação e já venho. Completei todo o restante da minha volta de número 17. Agora, eu viro aqui a minha peça e vamos dar início à volta de número 18. Começo a volta 18 fazendo 2 correntes, venho nesse intervalo de correntes de base, trabalho aqui 4 pontos altos. No quarto ponto alto, eu trabalho um picô. Então, faço 3 correntes, venho aqui no topo do ponto alto, pego aqui por 2 linhas e prendo um ponto baixíssimo. Então, aqui trabalhei o meu picô. Depois do picô, nós fazemos ainda mais 4 pontos altos nesse mesmo intervalo de base. Então, aqui, a volta 18 será trabalhada com grupos iguaizinhos a esse aqui. Toda vez que completamos um grupo, nós direto laçamos, vamos para o próximo intervalo de correntes e repetimos esse grupo de pontos que acabei de mostrar aqui para vocês. Os 4 pontos altos, o picô no quarto ponto e mais 4 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada aqui a volta 18. A parte oval, a mesma coisa, não muda nada. Então, eu vou contornar aqui toda a minha volta com essa orientação e já venho. Bem, contornei aqui toda a minha volta com o padrão que orientei vocês. E aqui, olha, depois do meu último grupo e tiver aqui a parte de trás do tapete do vaso, eu vou fazer 2 correntes, vir nesse último ponto aqui de base, são 3 correntes que eu tenho aqui, na terceira corrente em cima, atravesso pelo meio e faço um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos arrematar com pontos baixos essa parte aqui de trás do tapete e essa parte aqui que encaixa no vaso sanitário.
Então, nós vamos fazer pontos baixos aqui até encontrar o início da volta. Então, aqui, de onde parei, eu vou introduzir a minha agulha nesse ponto, buscar a linha e fazer um ponto baixo. Faço mais um aqui no mesmo ponto de base. Então, nós vamos trabalhando aqui 2 pontos baixos em cada ponto que nós temos aqui nessa lateral. Fez 2 num ponto, vem no da frente, faz mais 2. Bem, então aqui trabalhei os meus pontos baixos, encontrei aqui o canto. Para virar os cantinhos, nós vamos fazer 2 correntes. E agora, vou trabalhar pontos baixos nessa lateral. Aqui eu vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando eu encontro aqui essas 2 correntes, faço 2 pontos baixos. Desci com os pontos baixos e aqui, olha, eu tenho um intervalo de 2 correntes e esse outro lado aqui para trabalhar. Então, nesse último intervalo, eu faço apenas um ponto baixo e começo a trabalhar os pontos baixos nessa próxima lateral. E aqui, ó, na próxima lateral, logo de início eu tenho 2 correntes. Nessas 2 correntes, eu faço apenas um ponto baixo. Então, aqui. Então, assim que vira esse canto aqui. E essas pontinhas de linha que eu encontrar aqui, eu já prendo embaixo desses pontos que estou fazendo agora, assim eu já arremato. Bem, depois de trabalhar esse primeiro ponto baixo aqui desse lado, eu vou fazendo 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui, até esse último intervalo aqui de correntes. Aqui eu trabalho um ponto baixo só, viro aqui para subir e faço um ponto baixo apenas nesse primeiro intervalo aqui subindo, depois vou fazendo um ponto para cada ponto de base até encontrar esse canto. Chegando aqui nesse canto, faço 2 correntes para virar e trabalho aqui também 2 pontos baixos em cada ponto que eu tenho aqui de base até encontrar aqui o início. Eu vou fazer aqui os meus e já venho. Bem, trabalhei os meus pontos baixos com o padrão que orientei vocês, até encontrar aqui o início da minha volta. Agora, eu prendo com um ponto baixíssimo nessa primeira corrente aqui que eu fiz para começar essa volta. Dou mais uma laçadinha aqui e corto essa linha. Agora, é só arrematar essas pontas com agulha de tapeceiro, escondendo aqui pelo meio dos pontos, né? Depois, é só estender bem a sua peça, para que ela fique bem bonita. E terminamos aqui o tapete do vaso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais vídeos de passo a passo, eu estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar aqui nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.